vamos lá. Então, eu vim aqui para contar a minha história para vocês que não sabem, que estão chegando agora. Eu fiz um stories alguns dias atrás e falando que eu iria contar, né, a minha história. Para quem não sabe, eu tenho PC, né, a gente usa essa sigla mas é para dizer que a gente é cadeirante. Na nossa linguagem a gente fala assim, andante e cadeirante, né? Então, assim, eu sou cadeirante, eu sofri paralisia cerebral na hora de nascer. E fazendo stories, eu fiz uma enquetezinha perguntando se vocês queriam saber da minha história, né, do meu milagre. E aqui tô eu gravando. A princípio, já quero dizer que vai haver barulhos externos, porque aqui eu moro é beco, então são várias casas e tem vizinho fazendo obra. Às vezes o barulho ali da minha mãe também mexendo, minha mãe tá preparando algumas coisas ali, vai aparecer. Então, assim, também eu quero dizer que não sei como é que vai ficar esse vídeo, porque eu ainda não tenho aparatos, objetos para fazer só uma super produção para vocês. Tô pensando, pretendendo comprar, ver para investir um pouquinho mais, não sei se vou fazer, mas por enquanto estou gravando do meu celular. Não sei também como vai ficar a questão da edição. Talvez eu mande do jeito que tá, talvez edite, não sei. Enfim, para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, meu nome é Marisa, né? Tá aí na coisa do Instagram. Tenho 26 anos, né? E eu tenho paralisia cerebral, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês. E a minha história é uma história de milagre. Eu falo que minha vida é um testemunho, minha vida é um milagre. Então, assim, minha história envolve questões até mesmo mais além, questões espirituais. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, entendeu? Eu não sei qual é a sua religião, né? A minha é cristã. Mas, assim, eu estou aqui mesmo para contar minha história, para edificar a fé de vocês, todos vocês, independente de qualquer religião, tá? Então, assim, desde já eu quero falar para vocês que estão chegando, que vão chegar, que entre e fique à vontade. Eu sou uma pessoa assim mesmo, eu sou alegre, divertida, aleatória. Sou muito aleatória, então, assim, não ingesse o meu Instagram. Mas uma hora você tá assim, uma hora você tá assado, uma hora você tá falando uma coisa, outra. O Instagram é aleatório, então vai se acostumando. Então, prazer a todos aqueles que não me conhecem e aqueles que me conhecem, senta que lá vem a história. Enfim, vamos lá. A minha história começa, né, a partir da vida da minha mãe. A minha mãe, ela tem um problema chamado SOP, ou SOP, seja como quiser, que é síndrome do ovário policístico. E onde ela morava, na época, né, não era nem questão do lugar. Na época não existia as coisas que hoje existem, tratamento e tal. Então ela nem sabia. Ela veio saber há pouco tempo que é. Então, assim, ela não gerava filhos. E minha mãe, ela viveu com meu pai 19 anos, né? Juntos, sem ter filhos. Uma coisa aqui. Sem ter filhos. E 19 anos junto, quando Deus resolveu me enviar. Só que minha mãe, por ela não engravidar, ela
não achava que não engravidava, para ela é normal. Então, ela custou a descobrir que estava grávida. Então, quando ela descobriu a gestação, já estava com 3 meses de gestação. E quando ela foi ao médico, o médico falou que a gravidez dela era uma gravidez de risco devido à idade dela. Porque, para quem todo mundo sabe, né, que mulher, ela tem, pelos médicos, a idade certa da mulher engravidar é até os 35 anos. Passou disso, é considerado gestação de risco. E minha mãe já estava com 36 para 37 anos. Então, ela foi encaminhada para o Hospital das Clínicas. E lá ela foi fazendo um tratamento de 15 dias. Até que a médica falou que não precisaria, porque eu estava bem, né, dentro da barriga dela. E ela também estava muito bem, que ela poderia fazer o tratamento assim como as outras gestantes. E nisso, a médica tinha falado também... Poxa... E nisso, a médica tinha falado também que eu iria nascer dia 26 de novembro. E... de 94, tá, gente? O ano que eu nasci. Aí, minha mãe, assim fez o tratamento, tudo certinho. Quando chegou o dia, né, o dia de nascer, a bolsa da minha mãe rompeu de madrugada. Era uma base de 2 horas, parece, se não me engano, que ela fala. E aqui onde eu moro, eita Deus, aqui onde eu moro antes era um lugar, assim, bem complicado. Era zona, né, falando assim, o português correto. Então, assim, não tinha carro, não tinha ônibus, era difícil, ainda mais de madrugada. Então, meu pai saiu, assim, e para procurar um carro e achou um carro no meio do forró lá, para levar minha mãe pro hospital. E chegando lá no hospital, o segurança lá do hospital gritou, falou assim que não era para deixar ela descer do carro, o carro ir embora, porque não tinha vaga lá no hospital onde ela tinha feito, né, o tratamento e tal, o pré-natal. E nisso também, a minha mãe na época não quis, né, saber o sexo da criança. Também não existia coisa de infiltração igual tem hoje. Se ela fez 2, foi muito. Então, ela fez o pré-natal certinho, mas naquela época não tinha muitos recursos. Enfim, só abrindo um parênteses aqui que eu acabei me esquecendo. E depois, com muito curso, eles conseguiram, né, uma ambulância de novo para levar minha mãe pro hospital onde eu nasci, a maternidade onde eu nasci. E como eu falei pra vocês, a bolsa estourou de madrugada. E chegando lá nesse hospital, os médicos não queriam, tipo, fazer o parto dela. E o médico ficava enrolando, falando que ela aguentava mais tempo e tal. Chegou lá, eles colocaram um remédio pra ela sentir dor, porque ela não tava sentindo dor nenhuma tal. E ela ficou nesse trabalho de parto mais de 10 horas. E minha mãe fala que, graças a Deus, Deus enviou um anjo, que era uma enfermeira que estava lá, que ficou toda hora enchendo o saco do médico, falando que minha mãe não aguentava, não ia aguentar ter aquela criança, que eles iriam matar minha mãe e eu. Até que eles viram que realmente eu não ia nascer. Por quê? Porque o líquido da bolsa da minha mãe já não existia mais. Então, quando o líquido acabou, não tinha mais, não estava saindo mais líquido. Eu já tinha expirado todo o resto de parto. Foi aí que eu sofri a paralisia cerebral pela falta de oxigênio no cérebro. Então, o que acontece? E eu fazendo muita força para nascer, para respirar, né? Para respirar, na verdade, porque eu não tinha me encaixado, eu não tinha virado. Eu não tinha como eu nascer em parto normal.
eu também nasci com problema no coração. Eu nasci com o coração inchado. E aí, como minha mãe não quis saber o sexo, ela não teve aquela coisa de toda mãe tem, que os médicos chegam, colocam o neném, assim que tira, né? A criança coloca o neném perto da mãe para ter o primeiro contato. Minha mãe não teve. Que eles me levaram direto para o TIM. E minha mãe só meio assim, que meio grogue, perguntou o que era a criança. Eles falaram que era uma menina. E porque o sonho da minha mãe era ter uma menina. Então ela não quis, gente, saber qual era o sexo. Porque ela ficou com medo de ficar chateada e tal. Então assim, foi uma preferência dela. E antigamente também não tinha esse negócio de tração. Eram pagos, era difícil. Então não tinha. Enfim. E aí eu fiquei 25 dias na UTI, né? Incubada. Na beira da morte mesmo. E eles procurando veias pra botar medicamento. Diz minha mãe que eu nasci toda peludinha, não tem nenhuma foto. Nasci toda cabeludinha, eles raparam todo, tiraram todos os cabelos da cabeça pra achar veia na cabeça, veia no braço. Tem um corte de braço pro braço até hoje. E com esse problema no coração. Só que aí aqui o povo que já conhecia minha mãe há anos, que minha mãe veio pra Vitória em 83. E muita gente já conhecia a história da minha mãe, conhecia minha mãe, meu pai. Todos aqueles que tinham algum tipo de fé, oravam, intercediam por mim e pela minha mãe. E até mesmo a minha mãe Ana, que eu chamo ela de mãe, pegou uma roupinha minha na época e fez um rótulo. Para vocês que não sabem, aqui no Espírito Santo tem o Convento da Penha, que é uma igreja católica que numa ilha, né? Para chegar lá, hoje se chega de carro e tal, mas antigamente acho que nem tinha. Então fizeram voto, levaram roupinha pra minha pra lá, entendeu? E aí quando foi o dia que eles fizeram mesmo o exame de coração, o médico falou que não tinha nenhum problema de coração. Que se fosse esse o problema, o único problema que eu tivesse, eu já poderia ir pro hospital. Mas enfim, desse aí é o primeiro milagre. Porque sim, eu nasci com o coração inchado. E aí, mas continuei lá na UTIM. E minha mãe falou assim que todos os dias chegava pra me ver. Minha mãe, gente, não teve resguardo, não teve nada, entendeu? Foi assim, bem complicado assim pra minha mãe. E diz ela que um dia chegou, né? Ela só podia me ver pelo vidro. E o médico chegou perto dela, ela falou, doutor, qual é a chance de vida da minha filha? E ele falou assim, nenhuma. Aí você imagina o coração da mãe, que não podia ser mãe, que Deus deu a dádiva, deu, né, o milagre, para um médico chegar e falar que não tinha, então que eu iria morrer. Diz ela que chorou muito aquele dia e falava que não acreditava, porque Deus tinha dado e Deus ia tirar. E minha mãe, gente, nessa época ela não era cristã ainda não, ela não era evangélica. Mas mesmo sem entender, diz ela que fez vários jejuns, fez propósitos, fez tudo que ela podia fazer pela minha vida. E, enfim, passou os dias e eu fiquei bem, eles me deram alta. Eu nasci com 3,980 kg, nasci grandona, muito grande. E o médico pegou e conversou com minha mãe, o pediatra conversou e falou assim que, pelo que eu sofri, que eu tive uma paralisia cerebral, que eu iria ter algum problema, mas que ele não sabia o que seria, porque a paralisia cerebral
É que eu tento explicar pra muita gente. Quando eu falo, eu tenho paralisia cerebral, a pessoa, mas nem parece, você é tão perfeita, você fala bem, você tem a mente bem. Gente, quando se fala em paralisia cerebral, não é que a pessoa tem problema na mente, alguma coisa assim. E me perdoa também a linguagem, tá, gente? Que eu sei que vai vir um monte de gente, vem um monte de gente em rede social pra falar. Mas o problema que eu falo assim, alguma dificuldade. O cérebro da gente todo mundo sabe, todo mundo, pelo menos que tem estudo assim do fundamental, sabe que o cérebro da gente tem várias partes, vários pedacinhos, cada pedacinho do nosso cérebro comanda uma coisa. Então, existem vários graus de deficiência, de paralisia. E é isso que o médico falou com minha mãe. Então, assim, ele não sabia qual era o grau de deficiência, se eu iria ser muda e surda, se eu iria ser cega, se eu iria ser das crianças que não tem movimento nenhum, né? Que só vegeta, se eu não iria andar, se eu iria andar, enfim. Ele falou que não sabia, né? E, tipo, como os médicos secos, assim, que eles são, falam assim, do jeito que eles acham que deve falar e ponto. Minha mãe, como mãe de primeira viagem, ele deu um documento, ela falou, tá, mas ele também não orientou ela nada. E eu, como nasci, né, com quase 14 quilos, sempre fui gordinha, sempre fui grande. Tem uma foto minha aqui que eu tô com 3 meses. Eu tô olhando ali porque a foto tá indo 4, gente. Então, eu tô com 3 meses, parece que eu tô com 6. Minha mãe me levou pra casa toda feliz, tá? Eu vou pra casa e tal. Meu pai todo feliz também, primeiro filho. E aí, minha mãe coisou, né? E não percebeu, assim, qual. E levou na pediatra. No pediatra também não falou nada. Falando que não tinha nada, tipo assim, né? Minha mãe, ela achava normal. Até então que eu completei 9 meses de vida. E o que acontece? Eu não sentava, não arrastava. Meu pescoço só vivia caído. Eu não tinha firmeza no pescoço para levantar, né? A cabeça e tal, movimentar. Foi aí que minha mãe achou estranho e trocou de pediatra. Porque o pediatra que me acompanhava, né? Cheguei a conhecer esse pediatra, misericórdia. Na eleição passada eu pedi voto. Mas enfim. Minha mãe resolveu trocar de pediatra. Foi aí que a pediatra falou que eu estava totalmente atrasada nos tratamentos. E tadinha, escrachou minha mãe, como se ela tivesse culpa. E aí eles me encaminharam pro centro de reabilitação, né? Para as pessoas assim. E aí foi que começou a caminhada. Só que era época de greve também. Então, até que eu comecei o tratamento, realmente eu iria fazer 9 anos. Viajei agora. Eu iria fazer 1 ano de idade. Então, demorou praticamente 1 ano para eu começar a fazer o tratamento. Infelizmente, né? Mas a médica falou, que se tivesse sido mais cedo, talvez, né? Estaria melhor, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu comecei a luta, né? Todos os dias minha mãe saía daqui, da onde eu moro, pra Vila Velha. Gente, daqui onde eu moro, pra onde eu fazia tratamento, de 40 a 1 hora de ônibus, entendeu? Assim, só pra ter a ideia assim. E aí minha mãe começou o tratamento comigo lá. E lá eles viram, estudaram, né, meu caso, e viu o que era realmente a minha deficiência, o meu problema. Então era só no equilíbrio, era só no andar. Então eu falava, enxergava, falava até demais. Até hoje. Falo demais, vocês perceberam? Falo horrores. E aí eles começaram o tratamento comigo, né, de reabilitação. E nesse lugar eu fiquei até os 4 anos. Minha mãe falou, fiquei até os 4 anos de idade. E aí, só que a minha reabilitação lá foi só até engatinhar. Engatinhava, igual criança.
né, a todas as crianças, só que eu comecei tudo atrasado, então coisas que para crianças novinhas tá fazendo, eu já fiz depois de velha. E aí depois disso, eles me deram alta, tá, gente? Alta porque, assim, eu tenho que ser sincera, tenho que agradecer, porque até hoje eu, eu vou lá, entendeu? Até hoje, precisando das coisas, eu vou lá. Então, assim, por isso que me deram alta. Eu continuo bastante tempo lá. E só que sobre isso, sobre a minha reabilitação, eles falaram que era só aquilo mesmo. E minha mãe, como toda mãe que não desiste do filho, ficou, né, inconformada com aquilo, falou assim, não, eu preciso de achar um lugar que eu possa colocar minha filha, né? É só isso? Não, acho que ela pode ir mais. E aí ela procurou a pai. Ela procurou a pai. E chegando lá, eles me atenderam também com todo carinho, todo, né, atenção. E me examinaram, fizeram todos os testes, tudo. E chegaram e falaram com a minha mãe, olha, o problema da sua filha não é intelectual, sua filha de mente, ela é perfeita, graças a Deus. O problema da sua filha é físico, então aqui a gente não pode ficar com ela. Que a gente trabalha só com crianças com problemas intelectuais. Mas temos um hospital especializado para reabilitação, né? Que trata de pessoas assim. E se você quiser, a gente pode encaminhar. Aí que é o SAR, né? Minha mãe falou o que era. E na época, não sei se agora pelo visto eu acho que tem. Mas na época tinha em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Se eu não me engano, na época era só esses 3 hospitais. E pelo meu tio morar lá em Belo Horizonte, minha mãe optou por ir para Belo Horizonte. E com 4 anos, graças a meu bom Deus, naquela época, as coisas eram difíceis, mas também as coisas eram mais fáceis. Que eu acho que hoje é uma burocracia maior para você conseguir chegar até lá. Com 4 anos de idade, eu fui para Belo Horizonte. Cheguei lá e foi lá que começou toda a minha caminhada. De início, era a mesma coisa. De início era de 15 dias. E aí, o que acontece? A gente tinha que viajar. Eu com mais conseguido, o governo dava a passagem, o dinheiro, tudo direitinho. A gente podia até escolher avião, o ônibus. Minha mãe escolheu o ônibus na época, por causa do meu pai. Então, assim, era de 15 dias, depois foi de 6 meses, depois foi de ano em ano. Então, eu comecei meu tratamento lá, no Sara Kubitschek, de Belo Horizonte, com 4 anos de idade. E eles começaram, diagnosticaram primeiro o que eles iriam fazer, né? E aí, perceberam que eu teria que fazer uma cirurgia. Só que essa cirurgia só seria aos 6 anos de idade. Que seria a cirurgia do nervo, que como eu disse pra vocês, eu engatinhei até os 6 anos de idade. Gente, na hora que eu parar é porque eu tô... Vai chegando notificação aqui, eu vou olhando. Só podia operar aos 6 anos de idade, né? E então eu fiz o tratamento dos 4 o acompanhamento, na verdade, né? Dos 4 aos 6 anos para poder fazer cirurgia. Então até aí eu só engateava, eu não sentava direito, assim, igual hoje sento na cadeira, não andava. E aí eles fizeram cirurgia em mim, que foi a fase dolorosa, muito dolorosa pra mim. Eu fico assim, lembrando da dor. Mas assim, hoje eu agradeço. Entendeu? Hoje eu agradeço. E, nossa, eu amo muito, sou muito grata ao pessoal do Sara, porque eles fazem de tudo por mim, de tudo. Pensa, eu
Eu era grande, já eu não dormia, gente, em cama hospitalar. Eles me colocavam no berço até quando eu cabia no berço, né? Depois que eu não coube mais no berço, porque eles adaptaram cama pra mim, eles me vigiavam de madrugada. Era muita coisa que eles faziam. Aí eu peguei e eles fizeram a cirurgia pra mim, em mim aos 6 anos de idade. Foi aí que eu parei de engatinhar e fui pro andador, que eu não sei se vocês sabem, cada lugar tem um nome também. Mas o andador é um carrinho que a gente empurra. Normalmente andador quem usa são os idosos, assim. Pois é, eu passei do andador, de arrastar eu passei pro andador. E eu comecei a andar com o andador. E eles tinham ainda também, estavam estudando meu pé. Eu usava a tala, usei botinha, usei de tudo. E eles falaram que eu ia ter que fazer uma cirurgia aos 15 anos de idade. Uma cirurgia no pé. Porém, eles me estudaram até os 13 anos de idade. Chegou aos 13, eles concluíram que não poderia fazer essa cirurgia. Não iria ter como e não era uma necessidade. Então, foi uma outra fase também que eu... Foi uma fase que eu sofri um pouquinho, porque era questão mais de vaidade, porém era um sonho que eu queria, que não foi possível, por isso que eu falo. Nem tudo que a gente sonha, nem tudo que a gente quer é possível. Mas, assim, tudo que eles fizeram por mim foi o que eles fizeram. Foi o que minha mãe fez. Minha mãe, tudo eu sou grata a minha mãe e meu pai também, porque meu pai sempre teve ali, sempre apoiou minha mãe, nunca abandonou minha mãe pra nada. Eu fiz natação na Universidade Federal daqui do Espírito Santo. Fazia natação, hidroginástica também. Lá onde eu falei no início que eles me deram alta, né? Que eu falei no CREFS. Eles não deixaram de me dar alta, porque até hoje eu vou lá, quando eu preciso de alguma coisa eu vou lá. Eles me acompanharam. Então, assim, eu sou muito grata. Todos os que trabalharam em conjunto para mim colocar do jeito que hoje eu sou. Hoje sim ando de cadeira de roda, as muletas é mais para locais perto, tipo dentro de casa, dentro da igreja, dentro... Qualquer lugar que eu fosse estiver dentro, eu consigo subir uma escada, descer a escada, consigo fazer alguma coisa com a ajuda da muleta. Fora isso, na rua, qualquer lugar que eu for, que lugares abertos, é cadeira de roda. Só uso muleta para locais fechados. Lugares apertados, às vezes, muitas vezes a cadeira de roda não entra. É outra coisa, acessibilidade para cadeirante é muito difícil. Então, assim, graças a Deus eu tenho essa possibilidade de andar de muleta. Mas a minha história é essa, gente. A minha história é uma história de fé. E depois disso, que eu falei no início, eu falei assim, que meu pai e minha mãe viveram 19 anos juntos. Sim, hoje eles são casados. Porque depois disso, voltando para o lado de fé, aos 4 anos, quando eu fiz 4 anos, eu ia fazer 4 anos, a minha mãe aceitou Jesus como seu único salvador, Jesus Cristo, entendeu que ele foi o dono do milagre, ele que se fez tudo possível. Então eu não nasci num berço cristão. Eu, assim, eu era rebelde. Ai, eu tô falando assim que eu era rebelde. Minha mãe fala que desde pequena eu sempre fui de tudo, eu falava de tudo, eu era... Tá? Vai encarar. Então, assim, eu levei muita coça, levei muita parada pra me tornar o que hoje eu sou. Sim, minha mãe me bate, gente. Gente, nós que somos cadeirantes, que somos pessoas, nós somos pessoas normais, entendeu? A gente somos pessoas normais, a gente podemos fazer de tudo, podemos ser corrigidos, somos pessoas normais, entendeu? Então, assim, minha mãe teve dificuldade comigo no início, que ela não sabia lidar comigo, mas depois ela teve
acompanhamento psicológico. O psicólogo falou que eu podia me bater sem, lógico, não espancar, não agredir. Mas as varadas, porque eu era terrível. Terrível, terrível. Dá pra ver na minha cara, não dá, gente? Dá pra ver na minha cara. Eu ainda sou muito terrível. Mas, assim, graças a Deus, hoje eu agradeço a Deus pelo que eu sou, por causa da vida da minha mãe e do meu pai. Depois disso, com 4 anos de idade, depois de eu nascida, a minha mãe entrou pra igreja, e aí, com 1 ano, ela quis se batizar, e aí ela intimou o senhor Antônio, intimou o meu pai, falou que queria casar pra andar certinho na igreja, e assim foi feito. Hoje, esse ano eles completaram 21 anos de casado no papel, então bote mais alguns anos, eles são 40 e poucos anos, né, de convivência. Tudo junto. E hoje, pela honra e glória do Senhor, a minha família é uma família feliz, né? Meu pai tinha vícios de beber, de fumar. Tudo se acabou quando eu vim ao mundo. O vício de beber eram brigas constantes. Minha mãe também não era flor que se cheirava. E então, assim, não era uma convivência boa que os dois tinham. Então, eu falo que quando eu nasci, comigo veio a paz. Então, eu falo assim que, cara, indo pro lado de fé, indo pro lado espiritual, que Deus, quando Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele trabalha do modo mais improvável, mais improvável. Eu falo que se eu tivesse vindo, independente do tempo que minha mãe demorasse de ter um filho, se eu tivesse vindo do normal, andante, como a gente fala, talvez a minha família não teria a estrutura que hoje tem. Não seria unida do jeito que hoje é. Porque eu trouxe a união, eu trouxe a paz, né? Meu pai percebeu que ele tinha que ser um homem melhor por causa da minha vida, para batalhar junto com a minha mãe. Então, assim, agradeço a Deus muito, muito, muito pela vida deles, porque minha mãe fala que quando ela fazia o tratamento comigo, ela conheceu várias histórias e tinha mulheres que falavam que quando descobria que o filho tinha algum tipo de deficiência, os pais largavam. E pra mim foi diferente, na minha família foi diferente, foi motivo de união, entendeu? Então, assim, em tudo eu glorifico muito a Deus por isso, pela minha vida, entendeu? Hoje meu pai ainda não é cristão, só eu e minha mãe, mas estamos caminhando junto, eu e minha mãe. Cremos que um dia Deus ainda irá fazer a obra. Então, a minha vida, por mais que eu brinque, por mais que às vezes vai ter um momento que eu vou falar bobeira, falar alguma coisa assim que, as pessoas sempre te enquadra, né? Sempre fala, mas é porque crente não pode fazer isso, é porque crente não... Cara, por mais que eu brinque, por mais que faça palhaçada, por mais o que for, o meu objetivo é pregar a palavra do Senhor Salvador Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele me colocou na terra. Então eu faço isso através de quê? Através da minha história, através de cada mensagem que eu vier postar para vocês. Gente, eu não tinha esse costume, tô tendo agora, mas porque eu entendi o propósito de Deus para minha vida, entendeu? Assim, eu sabia qual era o meu chamado e eu não o fazia, né? Então, assim, eu já entendo qual é o propósito, qual é o meu chamado e eu quero atendê-lo. Então, você vai falar, sempre vai ter uma mensagem, no final vai estar falando de Deus. No final, porque é para isso que eu vim e é isso que eu vou fazer. Que eu falo que enquanto a vida há tempo. Então, se eu tô aqui, é isso que eu vou fazer. Então, se você tem algum sonho, independente de qualquer coisa,
seja ter um filho, seja ter um casamento, seja você ter o seu casamento restaurado, seja você ter seu filho liberto das drogas, seja o que for, creia que Deus possa fazer. Eu falo assim, que Deus faz o que Ele pode, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque a minha mãe, igual eu falei pra vocês, ela não era cristã, mas ela sempre ia nas igrejas, ela visitava, às vezes ela fazia campanha, mesmo não sabendo. Igual o jejum, ela falou assim que não sabia muito bem o que era jejum, mas ela fez do jeito que eu lá no leito do hospital e ela de resguardo, ela falou assim, eu não sabia muito bem o que era jejum, mas eu fiz lá do meu jeito. Cara, a fé é uma palavra tão pequena, duas letrinhas, mas de um poder tão grande, tão grande. Então, assim, se você tem a fé, independente, eu bato aqui na tecla, independente de qualquer religião que você tem, se você tenha fé em Deus, fé que possa acontecer, fé no Deus e fé no que pode acontecer, você pode conquistar tudo. Tudo, então não desista dos meus sonhos. Minha mãe levou 19 anos com meu pai, né, pra me ter, porque antes disso ela teve outros abortos, né, gente? Mas ela não teve. Ela tinha um sonho de se casar, ela obteve. Ela tinha um sonho depois de 15 anos de fazer uma festa, porque quando ela casou não tinha condições, ela teve. Os médicos falaram que eu não tinha nenhuma chance de viver. Ela teve fé que eu poderia viver. E hoje eu estou viva. Com 26 anos, vou fazer 26 anos em outubro. Então, tudo é fé. É tudo esperança. Jamais desistir daquilo que você sonha. Por mais que as pessoas falem que você não é capaz, que você não vai conseguir, a última palavra que vem é a do céu. Então, é essa a minha história, é essa a minha mensagem que eu tenho pra vocês. O vídeo ficou longo, mas assistam. A gente perde tanto tempo assistindo besteira, assistindo novela, assistindo vídeos que nada acrescentam. Eu falo por mim mesmo, que eu ficava perdendo tempo assistindo tanta coisa. Hoje eu perco tempo assistindo pregação, às vezes é 1 hora. Tem coisa que, é 1 hora de assisto. Hoje eu assisto 1 hora de pregação, assisto coisas que é pra edificar minha vida, eu assisto. E esse vídeo é pra edificar a sua vida. Então, assista. Muito obrigada se você chegou até aqui. Beijos e continue me seguindo e me curtindo. Tá bom?